Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo de quarentena aí, seguindo a tradição de um vídeo por dia. E hoje eu queria falar com vocês aqui que eu assisti o filme O Poço na Netflix, né? E muita gente já tinha falado para mim, né, que o filme era bom, outros acharam que o filme era ruim, e eu resolvi assistir o filme para poder tirar minha própria conclusão. E eu confesso que eu gostei muito do filme. É um filme espanhol aí que faz a gente refletir muito. O filme, na verdade, ele é sensacional, assim, porque ele consegue misturar elementos de diferença de classe social, ele consegue misturar ideologias políticas e ele consegue misturar religião, assim. Então, assuntos que são tabus para serem discutidos, ele consegue em um único filme discutir todos os tabus de uma vez, assim, né? É uma overdose de tabus, assim, no filme. E é muito, muito, muito bom. Eu indico, eu espero que vocês tenham a oportunidade de assistir ao filme. E ele, basicamente, ele fala sobre uma prisão, assim, né? Não sei se é bem uma prisão, porque algumas pessoas acabam indo voluntariamente para lá. Então não acredito que é uma prisão, mas um espaço, né? Uma organização onde as pessoas ficam presas como se fosse um grande poço mesmo, um grande túnel de várias camadas, assim. Então começa desde a camada um, né, camada zero, um, 2, 3, 4, e a gente descobre aí ao longo do filme que são inúmeras e inúmeras camadas e cada camada você compartilha essa sua camada com uma outra pessoa, né? Então você é obrigado a conviver com uma outra pessoa que você não conhece e que talvez tenha ideologias, pensamentos, filosofias e crenças diferentes da sua, né? Então isso já complica um pouco a situação. Você tem que passar um tempo enclausulado com uma pessoa que não compartilha das mesmas ideias que você, né? Então, como sempre a gente faz eu gosto de fazer essa ligação entre o que eu estou falando e com o momento que nós estamos vivendo. Nós também estamos atualmente enclausurados, assim, né? Fechados no nosso mundo e tendo que conviver com pessoas, né? Pessoas próximas, a grande maioria são pessoas próximas e que talvez não compartilhem as mesmas ideias e tal, e isso faz com que role alguns atritos. Isso é normal e no filme isso fica bem evidente. Além disso, eu vi muita referência na internet falando de que o filme é uma alusão a Jesus Cristo, que o filme é uma alusão ao regime comunista, né? Uma crítica ao regime capitalista e uma alusão ao regime comunista. Só que isso eu acho que cai por terra, assim, porque ele mostra, né? Tem uma parte no filme, quem não assistiu, isso não vai ser um spoiler, porque é um problema que vai acontecer no filme, vocês vão ver isso, que o cara ele quer obrigar as pessoas a seguirem aquilo que ele acredita que é o certo, que ele acredita que é o certo e que ele acredita que é o melhor para as outras pessoas, mas se as outras pessoas não concordam com isso, ele simplesmente mata as pessoas que não concordam com o que ele acha que é bom para outra pessoa, né? Então, isso é uma crítica velada assim ao comunismo e a esses regimes ditos, né, salvadores, porque nesses regimes normalmente as pessoas vêm com uma fórmula secreta onde o bem da sociedade está em discussão, só que se a sociedade não concorda com isso, a parte que não concorda deve ser eliminada pelo bem da sociedade. Então olha o paradoxo que você entra, e o filme ele mostra isso, né? Porque a mecânica do filme eles preparam uma mesa de alimentos no primeiro andar, e aí as pessoas do primeiro andar se alimentam, essa mesa desce, as pessoas do segundo andar se alimentam, a mesma mesa, com a mesma quantidade de alimentos, e conforme ela vai descendo os patamares, esses alimentos vão ficando cada vez mais escassos, né? Então, devido às primeiras pessoas, elas comem abundantemente, a segunda, a terceira, a quarta, mas quando chega no nível 50, 80, 100, essas pessoas acabam cada vez ficando com menos comidas, né? E tendo menos comida, logo essas pessoas acabam sendo mortas, acabam morrendo ou até mesmo cometendo crimes uma contra a outra. E isso faz com que a gente pense na nossa sociedade também atual, né? Porque antes desse isolamento todo, pessoas que tinham um poder aquisitivo um pouco mais alto foram aos mercados e compraram
estoques e estoques de diversas coisas, enquanto as pessoas que têm menos poder aquisitivo, que não têm condições de fazer um estoque nas suas casas, acabaram ficando sem produtos, né? Isso a gente viu na televisão, a gente viu na internet, viu em outros países. Então o filme, apesar de ser uma ficção, ele traz essa reflexão também, né? Então, e outra coisa também que eu acho que dentro dessa ideia da mesa, né, que desce, sobe e tal, a gente consegue perceber que as pessoas que têm não se preocupam com aquelas que não têm. Porque se todos comessem menos, talvez todos teriam comida até o final, né? Até o último patamar ali do poço. Né? Então olha que contradição. Se eu tenho, eu como. Quanto mais eu tenho, mais eu como. Né? Não há um racionamento, não há uma forma de pensar. Isso a gente vê também acontecer no dia a dia do nosso lar. Assim, né? Isso é triste, mas acontece, a gente sabe que isso acontece. Então, se tem, come, se tem, come, mas não se preocupa que um dia pode não ter. Porque uma das dinâmicas do poço é justamente essa, né? Um dia você pode estar num patamar muito abaixo, no outro dia você está num patamar muito alto, e não existe uma lógica nessa mudança de patamar, assim, que é sensacional. E isso me faz pensar um pouco em Nietzsche, assim, né? Então, fazer uma relação bem básica, assim, com o filósofo Nietzsche. Eu quero fazer um vídeo mais pra frente do Nietzsche, propriamente dito, mas eu vejo uma ligação desse poço com algumas ideias do Nietzsche, né? Em especial, a ideia de que o ser humano ele tem uma visão de que ele quer alcançar o paraíso, né? Ele quer alcançar um melhor status e tal, né? O Nietzsche fala muito, ele critica muito, na verdade, isso. E no Poço é isso, o sonho das pessoas era estar no primeiro nível, né? Eu quero estar no primeiro nível porque lá tem as melhores comidas e lá tem a maior abundância e elas vivem em busca desse primeiro nível, né? Então ele faz uma crítica assim à fé cristã, né? E a toda esse dogma cristão de que você tem que ter uma vida honrada, uma vida certa para alcançar o paraíso, né? Então é uma troca, na verdade, né? Eu tenho uma vida honrada para alcançar o paraíso. Então eu vou fazer o melhor que eu puder aqui no meu patamar mais baixo para poder chegar no patamar mais alto, que é lá em cima, onde tem uma abundância de comida. Olha a relação que a gente consegue fazer entre Nietzsche e o poço, né? Então isso é muito claro assim, né? Então a pessoa que está lá embaixo, ela quando ela está lá em cima, ela não pensa mais em quem está lá embaixo, né? E isso a gente consegue entender que a pessoa ela se molda de acordo com a condição que ela está no momento, né? Então, e o Nietzsche, continua falando do Nietzsche, né? O Nietzsche ele tem a ideia do super-homem, né? Do super-homem, né? O super-homem do Nietzsche não é o super-homem da DC lá com capa e tal, não é esse, né? O super-homem pro Nietzsche, um homem, para ele atingir o nível de super-homem, ele precisa se despir, se desnudar de moral, se desnudar desses conceitos pré-estabelecidos para poder viver o seu próprio conceito, a sua própria moral. Aí sim ele acaba se tornando o super-homem, né, que o Nietzsche falava, né? A leitura de Nietzsche é bem complicada, assim, né? Para quem não está acostumado com esse tipo de literatura, esse tipo de filosofia é bem complexo, mas aos poucos, se você começa a entender os conceitos de Nietzsche, você consegue entender parte do que ele está falando, né? Isso eu falo por experiência própria. Tem muita coisa do Nietzsche que é muito complexo, assim, muito difícil de entender. Eu tenho bastante dificuldade em algumas partes e bastante depressão também ao ler Nietzsche. Toda vez que a gente começa a ler Nietzsche, a gente começa a se questionar e toda vez que a gente se questiona, as nossas ideias mudam, né? Então, o Nietzsche ele tem esse poder aí, né? E aí ver o filme, né? Como eu tô falando para vocês, me fez refletir e pensar nessa ideia do super-homem, nessa ideia do eterno retorno, né? Tem uma parte do Nietzsche que eu acho sensacional e eu até deixo para vocês aqui agora como reflexão já do final do vídeo, que ele em A Gaia Ciência, que é um livro dele que ele faz diversos aforismos e tal, ele fala assim: imagina que um demônio surge na sua vida agora
e fala para você que essa vida que você está vivendo agora, esses problemas que você está vivendo agora, essa situação que você está vivendo agora, você vai viver eternamente num ciclo eterno, né? Então você vai morrer e você vai voltar para essa mesma vida que você está tendo agora. Os mesmos problemas, as mesmas frustrações, as mesmas dificuldades. Aí você vai morrer e volta para esse mesmo problema, para essas mesmas dificuldades, para essas mesmas frustrações e assim no ciclo eterno. E aí ele questiona: você vai odiar ou você vai amar esse demônio? E olha que louco. Então, para você para fazer essa experiência na sua vida, será que se você tivesse no ciclo eterno dessa vida que você está vivendo hoje, você ia amar ou ia odiar o portador dessa informação para você? Mas o cara só trouxe a informação, porque quem vive a vida é você. Então, ele pede para refletir, né? Será que essa vida que você está vivendo, você gostaria de estar vivendo ela eternamente? E se você falar para mim que não, algum problema tem aí, né? Bom, eu vou ver com o Nietzsche num próximo vídeo aí. Hoje eu queria falar sobre o filme. Assistam, vale muito a pena. Eu indico. E se caso você tenha assistido, comenta aí alguma coisa pra gente poder bater um papo nessa quarentena. Beleza? Falou, pessoal. Até o próximo.